Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome e sejam bem-vindos também a mais uma edição do podcast Noticiário Tretas. E neste episódio temos super lotado o que é que vai acontecer no futuro tanto do universo da Marvel, mas também como no universo da DC. E também temos algumas novidades para Avatar e tudo mais. Sendo que é tudo, digamos, algo novidade, porque principalmente do lado da Marvel, porque o nível de informação que obtivemos este fim de semana é quase o que vamos ter na próxima semana, quando é a San Diego Comic Con, que é a maior Comic Con à face da Terra, né? E é onde literalmente temos carradas de informação de todos os estúdios. Contudo, a Marvel este ano não está presente nesse evento. E acho que o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel, tirou uma página do livro do James Gunn, não é? E começou a dar entrevistas a torto e direito, principalmente no domingo, onde eles fizeram um painel de conferência onde estavam principais mídias do mundo do entretenimento. E com isso temos carradas de informações para o futuro do universo cinematográfico da Marvel. E basicamente confirmam-nos, desde logo, aquilo que mais temíamos, ou melhor, aquilo que já pensávamos para o futuro do MCU, ou seja, vai receber um reboot pós-Secret Wars. Mas já vamos abordar todos estes temas. Também do lado da DC, o James Gunn continua sempre a dar entrevistas, portanto há sempre informação a sair do que é que podemos esperar para este novo universo da DC. Sendo que talvez a principal notícia será novamente o Henry Cavill. Volta outra vez à baila. Por isso, se estiveres a ver este episódio do Noticiário Tretas no YouTube, vai deixando aí já o teu likezinho, que é para ajudar aqui o canal a crescer ainda mais. E se ainda não subscreveste, portanto, agradeço. Se estiveres a ouvir no Spotify, não te esqueças de deixar aquele ratingzinho de 5 estrelas. E vamos ao que interessa. Ora, para começar, a maior notícia de todas é que o Kevin Feige confirmou-nos uma das teorias que nós tínhamos já há algum tempo para o filme da Guerras Secretas. O presidente da Marvel disse-nos basicamente que o MCU vai sofrer um reboot nesse próprio filme do Secret Wars, em que nas palavras dele ele nem sequer menciona a palavra reboot, não é? Acaba por dizer um reset. O que no meio disto consigo sacar nas palavras dele é que claramente a Marvel vai receber um reboot, ainda para mais no resto das entrevistas que ele já disse que já lá vamos. Ele aborda ainda mais o tema, que dá mais ênfase a isto, mas ao mencionar aqui que ele vai fazer um reset, é que ele menciona que todas as linhas temporais vão ser basicamente unidas numa. Ou seja, ficamos apenas como era até aqui a linha sagrada do MCU. Tudo isto claramente poderá ser do plot que vamos ver no Secret Wars, que terá o Dr. Doom a conquistar o multiverso e muito possivelmente, se seguir as bandas desenhadas do Secret Wars, vai criar o Battle World, que acredito que nesse filme seja usado o Void como base para criar o Battle World, e desse modo, digamos que o que acontece é que o Dr. Doom, ao conquistar o multiverso, possivelmente sentando-se na cadeira do Loki, que é a minha teoria maior, ele vai derrotar o Loki para que não o mate, ou talvez mate, não sei a este ponto, mas ele também volta sempre. Neste caso era um bocado difícil. Mas ou seja, ao sentar-se ali, ele obtém o poder presente na TVA neste momento. E desse modo, consegue controlar todo o multiverso, tornando-se assim o God Emperor, ou melhor, o Imperador Deus, se quiserem. Isto também abordei no último vídeo que fiz para o canal, sobre as novidades bombásticas que saíram para os Vingadores do Doomsday, onde também nos é abordado, e falei nesse vídeo, que o Reed Richards, o Mr. Fantástico, vai ser o líder dos próximos grupos dos Vingadores. Mas para todas essas informações e as teorias que tenho para o filme de Doomsday em si, podes ver o vídeo no canal. O certo é que o Kevin Feige, ao mencionar isto, a teoria maior que tenho para este momento que acontece no MCU vai ser algo muito parecido a quem viu a Arrowverse, sabe o que é que eu vou falar, em que quando aquele plot da história em que as Guerras Infinitas colidiram, não é? Com apenas uma linha temporal, que era a Earth Prime. E acredito que o MCU vai ligeiramente copiar essa ideia, em que temos todo este multiverso a descambar e vamos uni-los todos apenas numa linha temporal. Indo de acordo com a próxima notícia, em que ele também menciona que a próxima fase do MCU vai ser a fase dos mutantes, como já prevíamos até aqui. Contudo, nestas informações que ele divulgou sobre o que vamos contar com os X-Men, ele revela que esta fase dos X-Men vai ter um elenco muito mais novo, o que faz sentido porque é uma nova saga e eles querem prolongar isto durante anos, não é? Contudo, e passo a citar as palavras dele, o reboot dos X-Men terá um elenco jovem e focar-se-á na sua juventude em si. Ora, o que é que eu acho para esta versão dos X-Men que vamos ver a seguir é que provavelmente vamos ainda contar com personagens que apareceram na desgraça do filme que foi Os Novos Mutantes, que foi basicamente o último filme feito pela Fox. Porque o facto de ele mencionar que temos aqui atores jovens e que o filme em si vai se focar na juventude, acredito que todo aquele elenco que nós conhecemos e é mais conhecido dos X-Men, o Wolverine, o Professor X e por aí fora, não vão fazer parte deste primeiro filme. Talvez o Professor X. Ou seja, mas acredito que vamos ter que a Marvel vai pegar basicamente nas bandas desenhadas da Academia dos Mutantes e desse modo vão-nos apresentar uma versão dos X-Men jovens, basicamente, onde vamos, digamos, ver o crescimento deles. Mais tarde, poderão, lá está, introduzir os novos personagens dos X-Men, aqueles mais conhecidos. Porque desse modo também distanciamos
as memórias destes atores icónicos, não é? E tendo em conta que o filme dos X-Men chega muito provavelmente depois do Secret Wars, isto será literalmente já na nova linha temporal, então que o Kevin Feige mencionou agora para o MCU. E possivelmente essa fase final da saga do Mutantes, não é? Poderia culminar com um filme dos Vingadores, mas seria tipo uns Avengers versus X-Men, em que teríamos provavelmente a nova versão dos Vingadores desta linha temporal a culminar ou a batalhar, digamos assim, os X-Men. Sabemos que os X-Men é uma das propriedades mais valiosas de todas as bandas desenhadas da Marvel, sendo que é dos que mais vende, e há muito que o Kevin Feige quer ter a mão nos X-Men, só que contudo não conseguia porque a Disney só adquiriu a Fox por volta de 2014, 2015, já não estou certo o ano em si. Agora imagina o épico que é termos um filme dos Avengers vs X-Men, provavelmente seria, em termos teóricos, aquele filme que ia vender mais bilhetes, porque tens os dois grupos mais acarinhados pelos fãs da Marvel, uns contra os outros. Tendo em conta que a banda desenhada dos Avengers vs X-Men é uma das histórias mais impactantes que a Marvel tem. Também relativamente ao filme dos X-Men em si, temos novidades já para quem é o diretor, e é o mesmo diretor de Thunderbolts, o Jack Schreier. Eu engano-me sempre a dizer nomes, peço desculpa. E tendo em conta que o filme dos Thunderbolts nos apresentou, diria que o filme não poderia estar em melhores mãos. É certo que ainda não temos a data de estreia para este filme dos X-Men, mas temos que nos lembrar que a Disney, neste caso, agendou um filme sem título para 2028, em dezembro também. Digo também porque os filmes de Secret Wars e Doomsday vão agora sair em dezembro, em vez de maio, como eram os anteriores, ou como estaria planeado. Nesse caso, o filme dos X-Men poderia ter assim o primeiro grande começo da nova linha temporal que irá criar após Secret Wars. E ainda nos termos de tudo o que é esperado no futuro do MCU, também sabemos que vamos ter um novo Capitão América e um novo Iron Man. Kevin Feige confirmou que novos atores vão interpretar estes papéis icónicos, que até agora nas nossas mentes são bastante conhecidos por Robert Downey Jr. e por Chris Evans. Como sabemos até o momento, estes são personagens centrais neste universo cinematográfico da Marvel, e certo é que, e isso vê-se online, ao fazer um recast destes personagens icónicos, há sempre comentários negativos, digamos assim. Contudo, tendo em conta as últimas fases da Marvel, não é de todo descabido que eles queiram fazer um recast destes personagens. E se realmente vamos entrar na fase do reboot, por que não começar isto mesmo do zero? Kevin Feige também mencionou que isso não será para já e que o recast destes personagens vai ser daqui até bastantes anos. Que coisa impressionante que ele mencionou é que a Marvel neste momento, a Marvel Studios tem um plano de 7 anos, coisa que nunca aconteceu até aqui no MCU. Ou seja, eles têm projetos delineados até 2032. Geralmente a Marvel funcionava com um plano de 5 anos para cada saga que fazia. Isto poderá querer dizer que eles realmente estão a tomar mais as rédeas, a tomar conta das rédeas do que é que se passa neste universo. Sendo que o Kevin Feige também admitiu que só alguns personagens é que vão receber recast, não é? E mencionou que o próprio Thor ainda continua. Ele diz que o Chris Hemsworth ainda está no auge da sua performance, digamos assim, como o Thor, e portanto ele vai continuar pelo menos mais uma década. Pelo menos são palavras dele. O que eu acho que é assim, se o ator em si ainda estiver em condições e quiser fazer mais filmes, eu acho que é perfeito. Ou seja, o Chris Hemsworth como Thor, eu já nem consigo ver quase outro ator a fazer o papel deste personagem, que ele encaixa perfeitamente nele. Tirando Love and Thunder, mas isso pronto, foi isso apaga-se da memória. Parece aí os homens de preto e fazem no flash e acabou. Contudo, o Kevin Feige, ao mencionar isto, ele também diz basicamente que é divertido ver estes personagens por grandes atores a aparecerem muitas vezes. E o certo é que se o Chris Hemsworth conseguir e estiver disposto a fazer mais 10 anos de personagem, ou seja, de interpretar o Thor, podemos estar a caminho de uma das versões que eu queria ver no MCU, por acaso, que era o Thor velho, basicamente, com as suas 5 filhas e a tomar conta, a ser o rei, tipo Odin, de Asgard. E em si, se eles quiserem pegar um pouco nessa história, até podiam apresentar esta versão do Thor, já velho, tipo como vimos o Odin, não é? No MCU, é lutar, imagina que eles não acabam agora com o Galactus neste filme dos Fantastic Four, ou até introduzem o Galactus de outro universo, se bem que nas bandas desenhadas ele agora, o Galactus, virou um ser para todo o multiverso, é algo que eles copiaram ligeiramente. Eu digo copiaram porque eles copiam-se uns aos outros, mas pronto. Ou copiaram isso para caso da DC, que a DC e o Darkseid apenas existe um em todo o multiverso. Mas estou a dizer isto porque eu gostava de ver, por acaso, a luta que existe numa banda desenhada, em que a Terra está completamente dizimada, ou seja, podíamos pegar nisso após Secret Wars, em que o Battle World, por exemplo, poderia ser a Terra que sobrava e estava dizimada, e o Thor tem uma paixão por Midgard, não é? E portanto ele
volta sempre aqui. E quando o Galactus aparece para consumir este planeta que já está completamente desértico e destruído, ele mesmo assim não aceita que o Galactus consuma o planeta Terra. Então tem os dois a verdadeira batalha, em que basicamente destroem o planeta da mesma e acabam quase por bater as botas, que a banda desenhada acaba assim meio com as coisas no ar. Por outro lado, também com os leaks que mencionei no vídeo há pouco, fiz para os Vingadores do Doomsday, existem leaks de que o Thor provavelmente estará a gravar cenas na TVA. E o que eu temo é que ele, por exemplo, irá salvar o Loki, ou aparece no Loki, ou aparece na TVA, devo dizer, de maneira a reunir-se com o Loki, mas acaba por morrer às mãos do Dr. Doom. E tínhamos assim o inverso do que aconteceu no Infinity War, em que no Infinity War o Loki morreu às mãos do Thanos, e aqui apresentávamos o contrário, em que o Loki ia ver a morte do seu irmão, mas desta vez às mãos do Dr. Doom. E desse modo também criávamos já aqui um peso para a história tremendo, provavelmente logo no início, meio do filme do Doomsday. A parte positiva no meio disto tudo é que realmente, com uma linha sagrada após o Secret Wars, o Thor poderia voltar dos mortos, porque ao reiniciar o universo, tudo voltava basicamente como estava. Isto com exceções, ou seja, com algumas nuances diferentes, como acontece na banda desenhada, em que, por exemplo, o Miles Morales, por exemplo, volta para um universo que não é o dele. E acontece mais ou menos nessa banda desenhada o que acontece no filme do Spider-Man 3, No Way Home, em que, imagina, toda a gente se esquece do Peter Parker, não é? O que acontece é que ninguém se esquece do Miles Morales, mas ninguém o conhece porque está num universo novo. O que não seria até desinteressante ver o Thor, ou seja, o deus asgardiano todo-poderoso, não ser reconhecido na nova linha temporal. Mas por falar no Miles Morales, nesta entrevista também o Kevin Feige respondeu à grande questão que já perguntámos aos anos, não é? Onde é que anda o Miles Morales no MCU? E a verdade é que, pelos vistos, que ele não vai aparecer pelo menos até 2027, no mínimo. Porque o presidente da Marvel basicamente admitiu que a Sony diz que não deixa tocar neste personagem do Miles Morales. Isto até eles completarem o seu próprio universo do Spider-Verse do filme de animação. Ou seja, e até o momento nós andávamos toda a vida aqui a teorizar onde é que ia aparecer o Miles Morales. Já tínhamos visto o tio dele no primeiro filme do Homecoming, do Spider-Man, que é aquele senhor quando o Spider-Man prende a mão dele lá à porta, à bagagem do carro, à mala do carro, devo dizer. E na verdade podemos deixar de teorizar porque o Miles não vai sequer aparecer na MCU. Isto pelo menos até a Sony concluir que está difícil, digas, o seu filme de animação, a sua trilogia. Melhor, vai ser 4 filmes, não é? Porque o terceiro filme vai ser dividido em 2. Também para isso, não na parte do Kevin Feige, mas da parte da Sony temos novidades que o filme foi adiado 3 semanas, ou seja, também não é grande coisa, mas na vez de sair no início de junho do próximo ano, vai sair no fim desse mês, em que a Sony disse basicamente que decidiram adiar o filme porque estão à espera de mais canalhada para ir ver o filme ao cinema. Ou seja, como no início do mês de junho ainda há alunos na escola, não é? Eles estão à espera de conseguir mais dinheiro no final do mês. O que eu me questiono é, eles não se lembraram disto antes de anunciar a data? O filme de animação, já estamos à espera dele há demasiado tempo, não há demasiados anos, e foi a única coisa que neste Spider-Verse que a Marvel, que a Sony, aliás, fez de jeito. Foi o filme de animação. E o facto de estarmos à espera de tanto tempo, perde-se literalmente o hype que estava no fim do segundo filme. No que toca ao Spider-Man em si, o Kevin Feige também nos mencionou, e temos a confirmação finalmente de vários pontos para o filme, em que ele diz que sim, este filme do Spider-Man vai ser um filme urbano. Ou seja, parece que sejam ouvidas, não é? Pelo menos há muito que eu peço que o Spider-Man seja outra vez urbano. Que andar a viajar pelo universo e tudo mais, não encaixa no Spider-Man. Todos os filmes que vimos, as séries, é certo, foram bons, mas a essência do Spider-Man está em proteger as ruas de Nova York. E sendo que isto é um recomeço, como disse o Kevin Feige, do Spider-Man, não é? Porque toda a gente esqueceu quem é o Peter Parker, este é um novo início para o herói. O presidente até disse, e vou citar, ele neste momento está por conta própria, dedicado a salvar a cidade e lidando com, por falta de melhores termos, crime de rua, em vez de eventos que ameaçam o mundo. Ou seja, assim, desse modo, confirmando o filme é urbano, que era o que queríamos desde o fim de No Way Home, quando vemos o Peter Parker criar o seu próprio fato e tudo mais, em vez de o receber do Tony Stark. Com isso, o Kevin Feige também nos mencionou, ou confirmou, devo dizer neste caso, que o Punisher está realmente no filme. É certo que esta notícia já tinha saído há algumas semanas atrás, mas ainda estava naquele reino dos rumores, porque ainda tinha sido mencionado por insiders e tudo mais. É certo que havia algumas fontes, que é as mais fidedignas que eu sigo, que tinham abordado essa própria notícia, e até tivemos um vídeo no TikTok de uma convenção em que o John Bertal, se engano,
parece que mencionou que estava no filme do Spider-Man, não é? Mas, ou seja, ainda estava tudo naquele reino. Será que está, não está? É como acontece com o Hulk e não temos total certeza se ele está no filme. Assim, vindo da boca do presidente da Marvel, está mais confirmado, né? Contudo, a versão que vamos ver do Punisher no filme, ele mencionou que será numa tonalidade ligeiramente diferente. O que eu temo desde logo, sempre que ele menciona alguma coisa do género. Porque não só, até agora no MCU ainda não vimos a versão brutal do Punisher que vimos nas séries da Netflix, tanto na série Daredevil como na sua própria série, né, que a primeira temporada foi épica, a segunda nem por isso. Mas tendo que eles agora vão mudar ligeiramente o tom, o que faz, pronto, em si ligeiramente sentido, porque é um filme mais para canalha, o filme de Spider-Man. Ou seja, mas temo do como é que eles vão apresentar o Punisher neste filme. Acredito que será algo parecido ao que acontece, por exemplo, com o Daredevil, em que há aqueles bate-bocas, mas neste caso o Punisher certamente vai olhar para o Spider-Man como um pupilo e a dizer para tirar as ideias de fantasia, porque isto é um mundo real e os vilões têm que morrer. Portanto, essa parte da interação entre os dois, estou entusiasmado pelo que é que vai sair daqui. Só tema é que o Punisher fique, por exemplo, como foi o Daredevil na série da She-Hulk, em que foi quase a melhor parte da série, diga. Mas, ou seja, o nível de comédia era demasiado alto. Devia haver ali, mas no meio termo, não é? É importante lembrar que estamos numa era, basicamente, do Punisher, em que não só para o próximo ano vamos ter 3 projetos com o Punisher. Ou seja, vai sair a segunda temporada, em princípio, em março de 2026, a segunda temporada de Daredevil Born Again, em que inclui o Punisher e possivelmente vão fechar o arco ou continuar das bandas desenhadas do Devil Rain, em que é os heróis de Nova York a lutar contra o Wilson Fisk, não é? O Kingpin. Vamos ter também um especial do Punisher, que neste momento está a ser gravado e estão a sair alguns leaks. Nada de especial, portanto, nem sequer é apenas ele a caminhar pelas ruas e assim. Não vale a pena sequer mostrar as imagens, não é? E depois vamos ter, ou seja, que isso vai sair no verão e depois teremos então o filme do Spider-Man. Ainda não está confirmado realmente se vamos ter este especial da Disney Plus do Punisher antes ou depois do Spider-Man. Porque não sei até que ponto é que as histórias vão ligar-se nestes projetos. Porque em termos de filmes, ou seja, nós não vamos ter mais filmes até o próximo ano no verão da Marvel. Ou seja, o próximo filme que temos é mesmo o Spider-Man Brand New Day. E a seguir chega em dezembro o Doomsday. Que até acho que foi uma jogada inteligente da parte da Marvel, porque é certo que vamos esperar um ano até o próximo filme da Marvel, mas temos 2 séries antes disso. A série do Underman, que chega em novembro deste ano, e depois a Daredevil em março. Contudo, acho inteligente da parte da Marvel ter feito o adiamento do Doomsday para dezembro, não só por causa da bilheteira, porque em dezembro vende sempre mais, mas porque realmente, imagina, se tivéssemos o Doomsday em maio, nós íamos perder o comboio do hype até daqui, ou seja, deste filme dos Fantastic Four, que tudo depende se está bom ou não, para gerar hype para esse filme, mas ou seja, íamos ter um ano de espera. Nesse caso, eles podem introduzir algum pós-créditos ou assim no verão do próximo ano, o que já só nos faz esperar 4 meses até dezembro. Ou seja, fica muito mais fresco na memória e literalmente tem uma rampa de lançamento para o próximo filme dos Vingadores. Porque todos estes projetos gigantes da Marvel, ou seja, a quantidade, devo dizer, em vez de qualidade, Kevin Feige tocou nisso e é verdade, porque diluiu completamente a expectativa que nós tínhamos para o MCU. É certo que muito por culpa deles, porque os projetos que têm apresentado são muito fracos e apenas escapa um ao outro de vez em quando. O problema no meio disto tudo é que eles agora tentarem compor o universo cinematográfico, começam a diluir aquilo que era até aqui. Ou seja, porque até o momento estávamos à espera de tudo interligado e era quase trabalho de casa, não é? Sabermos tudo o que é que acontece para ir ver um filme da Marvel, mas agora eles mudaram a filosofia e vão começar a apresentar apenas 2 filmes por ano e uma série. Ou seja, vê a mudança de quantidade que vai acontecer. O problema em si é que as histórias vão começar a perder-se de tudo que foi apresentado até aqui. O primeiro ponto no meio disso é que ele já mencionou nesta entrevista que a segunda temporada do Daredevil não vai abordar nada do que aconteceu no filme dos Thunderbolts, o que para mim é tipo insano, não é? Pelo menos uma mençãozita o que é que se passou. Eu acho que neste ponto já posso falar porque não é spoilers, não é? Mas pronto, caso não tenhas visto spoiler, durante o filme dos Novos Vingadores, não é? O Thunderbolts, o The Void mergulhou todo Nova York em escuridão. Não só isto afetava outros heróis de Nova York, para além de serem carradas deles, não é? Mas tendo em conta que o projeto logo a seguir a isso é o Daredevil,
pelo menos uma mençãozita podia acontecer nesse projeto, a dizer que tiveram pesadelos ou o que seja. Ou seja, mas não vai ter qualquer ligação. O que lá está, encaixa no que eu estava a dizer, que acho que estão a diluir agora demasiado rápido os projetos em si, porque até aqui o pessoal estava habituado que está tudo ligado. Ou seja, aparecia toda a gente de todo lado em todos os projetos. E se de maneira a cortarem rápido este tipo de ligação, pode afetar também de forma negativa o interesse dos fãs por este universo cinematográfico. O presidente da Marvel disse que é para focar a televisão vai ser televisão e os filmes vão ser filmes. Ou seja, isso era para isso, não valia então andar para aqui a misturar tudo. Porque um dos problemas do box office dos Thunderbolts foi literalmente grande parte dos personagens apresentados lá virem de séries. Ou, no caso da Black Widow e do Red Guardian, de filmes que saíram durante a pandemia em que saiu na Disney Plus. Ou seja, muita gente não viu nada disso. O que eu temo no meio disto tudo é que vai começar a perder-se literalmente assim o fio da ligação para o universo todo, não é? Isto não deixa de ser, de certa forma, surpreendente, porque na primeira temporada, eu sei que houve muitas refilmagens, mas na primeira temporada do Daredevil houve pelo menos uma menção à Miss Marvel. Ou seja, que é outra das temporadas que pouca gente viu. Ou melhor, uma das séries. E o facto de mencionarem a Miss Marvel e não mencionarem os Thunderbolts, para mim, não bate a bota com a perdigota, não é? O certo é, eles estão a tentar recuperar a essência do MCU neste momento. E pelo menos o último filme de Thunderbolts indicou-nos isso, que já está a qualidade a melhorar. Esse filme Fantastic Four, vamos ver. Mas outro filme que foi muito abordado pelos fãs da Marvel foi Deadpool e Wolverine. É o que parece. O Kevin Feige mencionou também que eles estão em negociações neste momento com o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman para fazerem provavelmente um Deadpool e Wolverine 2, o que me agrada bastante. E o que nos faz literalmente concordar com o Deadpool, que o Wolverine vai fazer isto até aos 90 anos. Nós sabíamos que rumores anteriores mencionavam que o Ryan Reynolds estava a escrever um guião para um próximo filme de Deadpool, mas esse filme iria abordar, por exemplo, uns X-Men em que o Deadpool seria basicamente sidekick. Contudo, com estas palavras do presidente da Marvel, leva-nos a questionar realmente se eles estão a considerar estes dois pesos brutos para fazer um novo filme. Eu acho que eles podiam, porque assim, o primeiro filme foi muito bom e tem panos para mangas para explorar o que quer que seja destes dois juntos. É o ouro sobre azul. Já para não falar que o plot que podiam abordar para este filme do Deadpool e Wolverine 2 podia ser o porquê de existirem dois Wolverines na timeline. Como já expliquei aqui no canal, no momento em que acaba o Deadpool e o Wolverine é de acordo na timeline, né? Porque é a timeline dos X-Men, que já está completamente destruída, mas a maneira como acaba o filme deixa dois Wolverines naquela timeline, porque temos de ter em conta porque aquela versão do Wolverine que acaba o filme é diferente e ainda existe outra versão naquela timeline que é o Logan, que acontece em 2030. E o filme Deadpool e Wolverine acontece muito antes dos anos 30. Possivelmente até poderá encaixar na parte de 2026 ou 27. Desse modo, entraria que nem uma luva nesta parte do Doomsday e Secret Wars. Mas não sei se isso foi um plot hole durante o filme ou foi algo que claramente passou despercebido. O certo é que o facto de podermos ter um Wolverine, um Deadpool e um Wolverine 2, podem explicar o porquê do Thor estar a chorar. O que acredito que será nessa cena da TVA em que o Thor aparece lá com o Loki. O problema é que nesta nova fase, se gostaste de alguns dos heróis que foram introduzidos na fase 4 e na fase 5, acho que há más notícias para ti, porque o Kevin Feige também mencionou que alguns dos heróis que apareceram em pós-créditos podem aparecer no futuro do MCU, como podem não aparecer de todo. É certo que a saga do multiverso introduziu e fez literalmente questão de introduzir novos heróis, não é? Mas principalmente o problema está nos pós-créditos. Não só temos o Hércules no Thor 4, não é? Temos o Eros nos Eternals, temos o Black Knight também no outro pós-créditos dos Eternals, a Clea que apareceu no Doctor Strange 2, ou seja, existem carradas de personagens que foram introduzidos, ou melhor, deixaram um cheirinho para o futuro. E na verdade, se não formos ver nada destes personagens no futuro, é mais um tiro no pé para o entusiasmo que temos por este universo. Por isso que o reboot provavelmente fará sentido. Ora, mas nas palavras do diretor, ele disse que realmente é uma questão de encontrar o momento certo. Alguns talvez nunca mais os vejamos, outros talvez vejamos em breve. Ele ainda fez questão de mencionar que pode ser um caso como o Tim Blake Nelson, que apareceu 17 anos depois de aparecer no pós-créditos do Incrível Hulk. O que eu chamo isto, literalmente, é petas, porque eles fizeram introduções a torta e direito de personagens que não sabiam o que iam fazer com elas, que era para trazer conteúdo atrás de conteúdo para a Disney Plus, e fizeram tanta coisa que agora não têm panos para mangas para todos estes personagens. E o mesmo aconteceu para a própria série da Ironheart, que tipo, não é das coisas que eu mais gostei, mas a final foi uma das melhores finais que a Marvel Studios, ou a Marvel Television neste caso, apresentou.
e trouxe, e muito por causa disso, porque trouxe um dos meus personagens favoritos como o Fisto. Está literalmente incrível na sua introdução no MCU. Nas palavras do presidente, ele mencionou mesmo que provavelmente o Mephisto nem sequer aparece. Eu, para quê introduzi-lo numa nova série que saiu há semanas para dizer agora que ele nem sequer vai aparecer no futuro? Tipo, eu já estava a planear claramente e conforme apresentaram o final da série de Ironheart, eu achava que claramente eles estavam a caminhar para um futuro filme dos Midnight Suns em que eles iriam abordar a banda desenhada de Damnation, onde o Mephisto controla Los Angeles e leva-os todos basicamente para o inferno. Depois aparece logo o Ghost Rider e tudo mais. Têm sido rumores que ele possivelmente poderá aparecer na MCU. Ou seja, mas segundo estas palavras do presidente da Marvel, se não vamos ter mais Mephisto, não vale a pena se calhar introduzir Ghost Rider e tudo mais para já. Isto também vai de acordo com outra das notícias que foi abordadas durante esta entrevista, que é o próprio Blade. Ou seja, o filme do Blade, pelos vistos, ainda vai sair, mas não sabemos a quando. Ou seja, porque nas palavras dele, este filme passou por 4 versões do guião, em que eles não sabiam como pegar no personagem, e ao que parece, nesta versão, eles vão introduzir, porque as versões iniciais dos guiões que ele tinha mencionado é que tentaram um Blade era medieval e trazê-lo para o futuro, neste caso o presente, não é? A era moderna, e ao que parece eles agora vão focar literalmente nesta parte da era moderna para o Blade, o que para mim está tudo bem. O problema é ele dizer que não vão pôr o Marshall Ali numa gabardina e a matar vampiros. O que eu não consegui perceber bem as palavras dele aqui, porque o Blade é literalmente isso, é um gajo gabardinos e cabedal a matar vampiros, não é? O que eu temo que não vamos sequer ver mais outra vez este filme, vai ser adiado mais uma vez, e que este quarto guião que estão agora a planear não vai sair de todo, porque eu acho que eles não sabem o que é que fazer com o Blade, que era simples, basta olhar para o que foi feito no anterior, no primeiro filme. Certo é, eu estava entusiasmado por esta parte do sobrenatural e tudo mais da Marvel, mas a este ponto já não sei se acredito em nada, porque não temos Mephisto, o Ghost Rider pelos vistos também não vai estrear, Moon Knight nem vê-lo, porque a segunda temporada só tínhamos rumores e nem sequer houve uma menção nesta entrevista do diretor para o futuro do Moon Knight, não é? Ou seja, tiramos literalmente as bases do que é o Midnight Suns. Então, sem Mephisto, não faz qualquer sentido introduzir sequer os Midnight Suns no MCU. O certo é que o guionista atualmente que está responsável pelo guião do Blade é o Eric Pearson, que é o mesmo realizador que fez os filmes, que escreveu, neste caso, os filmes do Fantastic Four e também o filme dos Thunderbolts. Ou seja, e por estes trabalhos que ele apresentou, mais para os Thunderbolts, está em boas mãos, não é? Porque o guião estava muito bom. O problema é que eu não sei realmente o que é que eles vão fazer com o futuro do Blade. Eu tinha aqui uma teoria no canal em que explico como é que eles podiam introduzir o Blade de maneira até ligeiramente fácil no MCU, em que pegávamos literalmente no Blade antigo, em que ele tinha sobrevivido ao Void e aparecia num universo diferente do dele. E neste caso introduzíamos no universo do Blade do Marshall Ali. Desse modo, tínhamos o passagem de testemunho literalmente do Blade veterano de outra timeline para o Blade da timeline dele, não é? E tudo isso depois culminávamos no Secret Wars. Se eles querem fazer um filme maior de sempre com 60 super-heróis, 60 personagens, não é super-heróis, eles mencionaram personagens. Temo como é que eles vão fazer isso, porque também há rumores recentes que eles ainda nem sequer acabaram o guião. E isso vai de acordo com outras palavras que o Kevin Feige mencionou, que a Marvel, por norma, nunca considera um guião feito até ao final. O que eu não sei bem o que ele quis dizer com isso. É certo que o primeiro filme do Iron Man foi gravado sem o guião estar concluído, ou seja, eles improvisaram muito durante as gravações, mas este é literalmente, isto foi quase em resposta ao que o James Gunn disse há umas semanas atrás, em que, ao contrário da Marvel, isto nas palavras de James Gunn, ele disse que os filmes do novo universo da DC só vão sair quando o guião estiver finalizado e for um bom guião, o que eu concordo completamente. Ou seja, isto foi basicamente em resposta ao James Gunn, que o Kevin Feige disse que os guiões da Marvel não só estão apenas em constante mudança, como também os próprios atores podem dar a sua opinião de como mudar os filmes. Que eu tenho dificuldades, porque depois acontece-nos um caso como foi o Capitão América 4, em que foi uma autêntica bagunça e isso vê-se no filme. É certo que no filme acho que apresentaram a melhor versão que conseguiram apresentar no Capitão América 4, mas ao mesmo tempo notas claramente que foi o filme cortado à tesourada ali a torto e direito. E que continuo a achar que no filme do Capitão América eles estavam com medo de não vender bilhetes, continuo a achar que o plot do filme até estava razoavelmente interessante se não tivessem apresentado o Haddock durante o Martin, porque tu estavas a ver o filme sem a noção que iam apresentar, tinhas rumores, claro, mas isso é para pessoal como nós que anda dentro das cenas, mas ou seja, se vis o filme sem ter o conhecimento do Martin em que aparece o Haddock do Harrison Ford, o plot do filme até nem está muito mal. Vês o Presidente da América a tomar comprimidos e tudo mais e de repente tens a revelação que ele se torna aquilo que sempre lutou durante toda a vida e que odeia, que é um Hulk. E tudo isso graças a uma versão da Wish do líder, não é? Para terminar esta grande apresentação ou melhor, entrevista do Kevin Feige, ele mencionou algo que eu
tenho muitas dificuldades em concordar ou acreditar no que ele diz nesta parte, porque ele mencionou que o Kang, aliás, que eles tinham percebido que o Kang não era o grande vilão para esta saga do multiverso, já muito antes do Ant-Man 3, em que eles já tinham abordado o Robert Downey Jr. com esta ideia maluca de introduzi-lo como Dr. Doom, mesmo antes do Ant-Man 3. O que é o que é, pode ser verdade, mas eu tenho dificuldade em acreditar no Kevin Feige. É na primeira vez que ele diz coisas que não são verdade, não é? Depois vem ao de cima. Nas palavras do diretor, e cito, mesmo antes do que aconteceu com o Jonathan Majors, ou seja, ele está-se a referir quando ele foi acusado de agressão de violência doméstica, digo, e foi onde ele perdeu todos os papéis que tinha em Hollywood e recentemente foi alibado, não é? Porque todas as provas não sequer indicavam que a culpa basicamente estava nele, ou seja, havia dos dois lados discussões fortes, ou seja, houve um empurrão para aqui, empurrão para lá, e ele acaba por ser alibado, ou seja, mas contudo, perdeu o personagem do Kang, que eu gostava de ver ainda um desfecho, pelo menos no MCU, para fechar aqui a história. Só que ele diz que começaram a ver e a perceber que o Kang não era o Thanos, e ele, nos Flash, e que já tinham começado a falar sobre o Dr. Doom antes de colocarem oficialmente o Kang como o grande Big Bad da saga do multiverso. E ele diz que ainda, na verdade, começou a falar com o Robert sobre essa ideia antes do Ant-Man 3, o que eu não acredito todo, não é? Seja o que for, ele pode estar a dizer a verdade, mas eu não o engulo. Porque temos que nos lembrar de que antes de tudo isto, ele pode estar a dizer que é antes do Ant-Man 3 e tudo muito bem, e apresentaram o vilão durante o filme, e ele até acabou, talvez, desaparecer, não morrer, porque ele foi, tornou-se cada vez mais pequeno, não é? O que poderá não significar que ele morreu. Ou seja, mas o pós-créditos desse filme apresenta o Conselho dos Kangs. E não só tínhamos as variantes na série do Loki, em que o He Remains, ok, morreu na primeira, mas apareceu o Victor Time ali na segunda temporada. Isto depois do Ant-Man 3. Está bem que já estava gravado e tudo mais. Mas, ou seja, todo o plot que estava criado para esta saga do multiverso era à volta do Kang. Eles nem sequer tinham pensado num Dr. Doom. Pelo menos eu não acredito que eles tenham feito, como ele está a dizer aqui, antes do Ant-Man 3. E para dar ainda mais peso a estas palavras, quem veio, ou seja, basicamente acusar o Kevin Feige de ser mentiroso e que não está a dizer a verdade sobre esta história do Kang, é o Bill DeMaio, que era o criativo e o diretor da série de animada do X-Men 97. E para quem não sabe a história dele, ele basicamente foi também despedido devido à conduta não certa, pelo menos foi que foi revelado pela Marvel Studios, e também foi acusado, ou seja, foi acusado nessa altura e acabou por ser também despedido, mesmo antes da primeira temporada dos X-Men 97 estrear. O que em si podemos pegar nas palavras dele também como um gajo que ainda não superou ser rejeitado pela Marvel Studios, não é? Contudo, já não é a primeira vez que ele se vira sempre contra a Marvel Studios, aliás, ele no Twitter dele está constantemente a fazer isso, mas é certo que as palavras dele aqui têm algum peso, porque ele disse no Twitter, em que mais uma vez, e cito, mais uma vez são mentiras do Kevin Feige. Isto é mais um disparate hilariante ao nível do Trump. Yeah. Ele ainda disse que a Marvel Studios realizou literalmente uma reunião de emergência na Flórida para tentar salvar tudo em 2023. E ele diz que ainda se lembra bem disso porque estava à espera de notas para a primeira temporada do X-Men. Sendo que tínhamos a confirmação já há alguns tempos atrás, há bastantes meses até, de que o Kang também ia ter uma variante a aparecer durante os X-Men 97, ou seja, o Kang ia estar metido em basicamente todos os projetos que a Marvel ia apresentar. E com isso, ou seja, literalmente tenho que concordar aqui com o Pio de Maio, porque eu também não acredito que eles tinham tirado o Kang como o grande vilão da saga do multiverso muito antes do Ant-Man 3. Não acredito nisso. Porque literalmente na apresentação do Robert Downey Jr. como Dr. Doom na Comic Con de há 2 anos atrás, não estou em erro, acho que foi há 2 anos, foi o que eu mencionei na altura. Ou seja, toda aquela pouca circunstância para já parecer wrestling, porque era a apresentação e tiras a máscara e tudo mais, foi uma apresentação épica de Dr. Doom. Ou seja, mas vais buscar o gajo que deu mais dinheiro à Marvel Studios. E neste caso, na vez de o trazer de volta como Iron Man, introduzes assim de certa maneira como um antagonista e como uma variante do Dr. Doom. Ok, muito bem. Sabemos que o Dr. Doom nas bandas desenhadas é um grande vilão dos Vingadores, principalmente dos Fantastic Four. E para este ponto do multiverso é literalmente importante que ele esteja cá. Contudo, não nos podemos esquecer que, ao contrário do que diz o Kevin Feige sobre o Ant-Man 3, em que o Kang já estava fora de linha, eles literalmente tinham anunciado, e acho que ele está a tentar que o pessoal se esqueça, em que na vez de anunciarem os Avengers Doomsday, que é o 5º filme dos Vingadores, eles anunciaram o Kang Dynasty. Ou seja, em que ia pegar provavelmente no Conselho dos Kangs, que temos variantes como o Immortus, o Ramatut e tudo mais nesses pós-créditos do Ant-Man, em que ele literalmente na dinastia de Kang iam pegar
pegar nisso e iam mostrar provavelmente como é que o Kang ia dominar o multiverso. O que na altura até teorizei que ele podia ser uma versão do Molecular Man aqui no MCU, que para quem não sabe, o Molecular Man ele consegue transformar todas as realidades, e é o que faz no Secret Wars, basicamente a bateria para o Dr. Doom transformar tudo o Battleworld no que ele quer, na realidade, para ele ser o Deus. Ou seja, e para mim isto é literalmente muito difícil de engolir as palavras do Kevin Feige neste momento, porque eu não acredito literalmente que eles tinham planeado já esta troca por Dr. Doom há muito tempo. Eles introduziram Kang, para mim era um vilão não muito forte para ser um vilão de uma saga completa, não é? E a meio começaram a ver que estava a dar torto, o pessoal começou a perder interesse e então, olha, vamos buscar a nostalgia e traz o Robert Downey Jr. E a intenção deles nunca foi trazer o Dr. Doom, pelo menos nesta fase, antes do Kang. Ou seja, provavelmente ele poderia aparecer tudo muito bem, concedo isso, mas após o Kang Dynasty, o que supostamente até estreou noutra timeline nossa no ano passado. Ou seja, e por isso é que me custa acreditar. O Kevin Feige, por vezes, tem muito destas coisas. Ele tenta refazer aquilo que aconteceu na verdade e dizendo que já era tudo planeado e tudo mais. Ou seja, nem sempre é verdade. Eu sei que o homem é capaz de ter muita pressão pela parte da Disney, não tanto agora com este presidente, com o Bob Iger, mas no anterior, em que eles foram obrigados a criar conteúdo a torto e direito para o Disney Plus, para competir com a Netflix. E acho que grande parte do problema de como o MCU está agora é por causa disto mesmo. Eles às vezes não assumem as culpas e tentam fazer retcon de quase tudo o que acontece no MCU, o que depois dá para o torto. Mas para terminar aqui esta parte toda da entrevista do Kevin Feige, que é para também isto não ficar assim por aí muito longo de tudo o que ele mencionou, ele ainda respondeu à parte das críticas do que o MCU se tornou woke e ao mesmo tempo quase mandou uma boca ao James Gunn. Kevin Feige, neste campo sobre o MCU estar woke neste momento, que é um termo que acho que foi até vulgarizado neste momento na sociedade real, não é? Ou seja, mas ele diz que, e defende aliás, que o MCU reflete a diversidade do mundo atual e lá está, manda a farpa que, ao contrário de cidades fictícias como Gotham e Metrópolis. Isto em resposta basicamente às palavras de James Gunn, que disse em entrevistas anteriores que o mundo da DC, e eu concordo, é muito mais fantasia do que o mundo da Marvel, que é mais cidades reais e tudo mais. E por causa disso, eu também acho que encaixo mais na parte de gostar mais da DC, e já este puto. Gosto muito mais da parte da fantasia e tudo mais. Ou seja, a Marvel sempre foi um bocadinho mais real neste aspecto. Aliás, neste novo universo da DC, nem sequer temos não temos Nova York, não existe nada. O James Gunn já mencionou que esse tipo de cidades nem sequer existem neste universo da DC. Ora, mas sobre este termos de Marvel Star Woke, o presidente disse, e cito, eu já disse antes que disse isto antes de que o woke de se tornarem uma coisa e continuo a dizer agora, a Marvel é o mundo à tua janela. Não é Gotham City, nem Metrópolis, isto é Nova York e Los Angeles. E sim, também há Wakanda e Asgard, mas tudo é feito das pessoas que compõem o nosso mundo. E eu, pronto, ok, opa, é a opinião do homem. Na realidade, o que tem-se visto na MCU e por aí fora, e nos projetos que têm posto cá para fora, ou seja, o pessoal, eles fizeram uma mudança, digamos, algo bruta. Ou seja, e é certo que eu acho que também classificam as pessoas que classificam hoje em dia quase tudo woke, ou seja, basta ser ligeiramente diferente e já é woke, mas o certo é que eles mudaram muito de repente algo que estava muito batido nos fãs da Marvel, não é? O que há muitos termos que eu não considero e nem sequer concordo com woke, por exemplo, a série da Ironheart ou Capitão América 4 e tudo mais, não é, porque, ou seja, é basicamente e literalmente, diga-se, seguir arcos de história que acontece nas bandas desenhadas. O mesmo acontece, o Capitão América passa o manto para o Sam Wilson, na Ironheart torna-se na versão feminina do Iron Man nas bandas desenhadas da Marvel, depois de o Tony Stark morrer nesse arco de história, porque é inspirada por ele e ela tem um QI muito superior ao dele, ela basicamente foi identificada como gênio desde criança. É certo e concedo que a introdução que eles fizeram a Riri Williams no MCU não foi a melhor, e acho que há um problema em, por exemplo, eles descartarem a parte, o que é um termo que temos que focar aqui, porque a parte daquele primeiro episódio em que ela diz que o Tony Stark não seria o Iron Man se não fosse rico e tudo mais, em certo ponto consigo concordar e discordar com ela, porque não só a maneira como eles começaram a fazer esse tipo de boca foi logo nos primeiros 30 segundos da série, o que pode ter afetado logo muita gente, ou seja, acho que podia ser abordado de maneira diferente e mostrar o porquê dela ser fã do Iron Man e querer dedicar as suas ideias e tudo mais após este morrer também no MCU e agora ela venerá-lo e transformar o legado dele em querer ser o legado dela, ou seja, existe tudo esta parte, mas por outro lado também se concordo, porque
o nível de tecnologia e tudo mais que o Tony Stark tinha acesso não é o mesmo da Riri Williams. Ou seja, ela criou o primeiro fato dela e tudo na garagem com partes dos carros que o padrasto na altura tinha. Algo similar que vimos na série. E é certo que existe aquele meme, o que é até engraçado, que o Tony Stark fez tudo numa cave, mas temos que esmiuçar bem, porque nessa cena do Tony Stark fazer o fato na cave, tudo muito bem, ele fez na cave, mas ele tinha acesso à tecnologia porque os terroristas traziam tudo que ele pedia para fazerem a bomba que eles queriam, não é? As bombas da Stark Industries. E com esse acesso à tecnologia toda, ele conseguiu criar o primeiro fato, ao contrário da Riri Williams, que basicamente criou o fato dela, tanto nos cómics e também algo que foi similar no MCU, através de basicamente sucata. E acho que isso foi um ponto que se perdeu no olhar dos fãs para esta versão da Ironheart. É muito mais fácil criticar logo, porque lá está, a série também não começou bem. Eu acho que deviam honrar em si o legado dele e explicar o porquê dela olhar para ele como uma inspiração e realmente querer ser como ele. Ou seja, e não tivemos nada disso no MCU. E depois lá está, começas logo nos primeiros 30 segundos da série a falar mal de Tony Stark. Muita gente nem sequer vai aguentar o resto dos episódios para ver se ela disse ou o porquê das origens, ou o porquê dela dizer aquilo, ou o porquê das origens das palavras dela, não é? Ou seja, acho que podia ter sido muito melhor abordado para não cairmos nesta parte de ser tudo woke e tudo mais. Mas para finalizar, para fazer aqui a transição de universo, Kevin Feige também disse que viu o filme de Superman e acha muito bom o que o James Gunn fez. O que esta parte é o que eu gosto mais, porque não vale a pena termos rivalidades tipo entre Marvel ou DC. Tudo muito bem, podes gostar mais de um do que outro, no meu caso eu gosto mais de DC que a Marvel, mas ou seja, somos todos fãs de banda desenhada. E portanto, esta parte do tribalismo entre DC versus Marvel e tudo mais, acho que pelo menos na minha cabeça não faz grande sentido. E a parte boa é que o Kevin Feige, para além de elogiar o filme do Superman, ele também mencionou que quer ver o Bizarro no DCU, porque é o personagem mais favorito dele, ok? Ou seja, mas eu gosto deste aspecto porque, tendo em conta que atualmente o pessoal vai muito menos ao cinema do que há anos atrás, ou seja, isto, mas já é em termos de indústria, após o Covid o pessoal começou a ir muito menos ao cinema, e o facto de certo modo eles estarem a apoiar-se uns aos outros é interessante porque, ou seja, tentam levantar a indústria como um todo, e o porta-estandarte no meio disto tudo para o pessoal ir ao cinema é o Tom Cruise. Ele faz tudo para que os filmes sejam uma experiência gigante na sala de cinema. O que eu não posso concordar, porque, aliás, não posso discordar porque eu adoro esse cinema, portanto, acho muito bem. Por outro lado, o Kevin Feige estar a mencionar o Superman não me deixa de todo pensar em que ele está arrependido, ou melhor, ele não, mas o caso da Disney ter despedido James Gunn, porque não só o James Gunn estava a tomar conta da parte galáctica, digamos assim, do MCU, como eles perderam, a meu ver, o gajo perfeito no que é adaptações de banda desenhada para o grande ecrã, ou para séries, ou o que seja. O James Gunn sabe literalmente o que é que está a fazer e é um nerd como nós, não é? Ou seja, ele tenta trazer o máximo possível da essência das bandas desenhadas para o grande ecrã. O que em si, estas palavras dele sobre o Superman não deixam de ser todas engraçadas, não é? Pelo facto de eles perderem o maior, pelo menos aos meus olhos, o maior gajo que tinham lá sobre adaptações de banda desenhada para a concorrência. E sinceramente acredito que como falei na análise do filme de Superman, que acho que o DCU, se for bem feito, já dizia isto no Slenderverse e acredito que neste universo ainda vai ser melhor. Temos o gajo certo à frente e tem tudo para superar a Marvel. E tendo em conta que a Marvel basicamente vai copiar a ideia do reboot, não é? Ou seja, a DC vai ter, neste futuro universo da Marvel, a DC vai estar por cima, porque todos os filmes forem interessantes como foi o Superman, e vai ser tonalidades diferentes, é essa parte que eu gosto no universo da DC. Não vai ser algo como, por exemplo, os filmes da Marvel, em que tens tudo basicamente a mesma tonalidade em todos os filmes. Ou seja, a DC vai andar por todos os lados. Vamos ter filmes como o Superman, que é algo esperança e tudo mais, e depois temos um Batman sombrio, mas isso, ok, é Elseworlds, mas não vai ser muito diferente também o Batman do DCU, e vais ter até mesmo terror, vai ser no filme do Clayface, que ninguém estava à espera de um filme do Clayface, né? Ou seja, a DC vai andar por todos os campos, enquanto o MCU foca-se quase sempre, é uma empresa, digamos assim, de uma tonalidade, anda quase sempre tudo com o mesmo tom. De mencionar que também que o Kevin Feige revelou que ele apenas tem mais 2 anos de contrato, mas diz que fazia isto como presidente da Marvel por mais 10 ou 15. Eu não sei se é verdade isto que ele diz também, porque de lembrar que isto no universo de Star Wars, que é uma das coisas que ele também é fanático, eles estão à procura de um novo presidente para a Lucasfilms. E eu não sei até que ponto é que o Kevin Feige não pode saltar, ou seja, fazer estes 2 anos que acaba com o Secret Wars,
Wars, fazer estes 2 anos de contrato e saltar para o Star Wars. Ele sempre quis fazer um filme de Star Wars. Portanto, imagina, ele pode querer ser presidente agora da Lucasfilms, não é? E se realmente tivermos novos presidentes da Marvel, acredito que algo similar ao que aconteceu com a DC Studios, em que tens o James Gunn e o Peter Safran a tomar conta do estúdio, algo que podiam também pegar e fazer era os irmãos russos tomarem conta da presidência da Marvel Studios, porque também são outros dois que acho que percebem o que é as bandas desenhadas da Marvel. Que, aliás, basta ver para os filmes que eles nos apresentaram até aqui. Pelo menos no meu top 5 estão para aí 3 filmes ou 4 deles. Civil War, Winter Soldier, continua a ser o meu filme favorito. Os 2 Vingadores, o Infinite War e o Endgame. Portanto, vês o nível de qualidade que os russos trouxeram até aqui e vês o restante do MCU, não é? Em que os filmes que se destacam mais são os próprios filmes de James Gunn. Ou seja, se realmente tivermos aqui uma mudança de presidência no futuro da Marvel Studios, acredito que os gajos ideais eram os irmãos russos. Mas com isso, e já estamos a falar da DC, mudando agora para o universo da DC, temos algumas novidades também para não alongar muito mais. Parece que houve menções, é que uma introdução do Green Arrow, que é um dos meus personagens favoritos, e o James Gunn mencionou que uma das razões para o Superman não ser todo poderoso, como por exemplo vimos no Snyderverse, ser quase um deus intocável, e para levar mais na boca deste universo da DC, é porque ele quer fazer com que um gajo de arcos e flecha não pareça venerável perante um deus. Ou seja, perceba a essência em si. Porque em algumas bandas desenhadas temos partes em que o Green Arrow tem flechas de Kryptonite, portanto, uma maneira de conseguir fazer frente pelo menos ao Superman, e esta visão do James Gunn para este universo da DC não torna nenhum tipo inquestionável um deus. Provavelmente só o Darkseid, mas é para o futuro. Com isso, ele também, sobre o Green Lantern, não mencionou-se quando é que vamos ver o Green Arrow aparecer no DCU, ou seja, também ainda é cedo, não é? Para ele sequer fazer uma aparição, mas com isso ele também mencionou que para além do Green Arrow, Aquaman e Flash só o vamos ver daqui a uns anos. O que eu percebo, porque é assim, o pessoal acho que tem que se esquecer mais da versão do Aquaman de Jason Momoa e esquecer o que foi a desgraça do filme do Ezra Miller, não é? Porque é assim, o tempo às vezes faz esquecer das coisas e portanto introduzir um novo Flash e um novo Aquaman no futuro, daqui a uns anos, será a melhor opção. Ele também nos deu algumas pistas do que esperar nesta segunda temporada do Peacemaker, que vai sair já em agosto, ou seja, daqui a um mês mesmo, e basicamente confirmou uma teoria que eu tinha aqui até apresentado na análise ao trailer do Peacemaker, que na verdade vamos ter multiverso nesta segunda temporada. O que eu teorizei era que a segunda temporada, como eu já tinha mencionado, ia explicar basicamente estas mudanças de universo do Snyderverse para este universo do James Gunn, e isso ia tudo ser explicado nesta segunda temporada do Peacemaker, lá está. Ele agora mencionou que o multiverso que vamos ver na segunda temporada do Peacemaker não vai ser nada parecido ao que foi, por exemplo, o Spider-Man No Way Home ou sequer Deadpool e Wolverine, em que o presidente agora da DC disse, e passo a citar, em Peacemaker é feito de uma forma muito diferente. Penso em Peacemaker como uma história mais conceptual sobre um outro mundo. É mais próximo do Counter Life, de Philip Roth, isto é uma teoria física, do que um terceiro filme do Spider-Man que ele diz que adora. Mas que de todo não é sobre isso. Também não é um Deadpool e Wolverine, é uma história muito simples sobre a relação dele com este outro mundo. Ora, e sobre estas palavras dele, a minha teoria para isto é que realmente as duas partes que vamos ver, em que vemos dois John Cena no último trailer, no mais recente trailer para a segunda temporada do Peacemaker, o que eu acredito que eles nos apresentam lá é esta mudança de universo, em que ele, através do universo de Pulso, não é? Esta versão antiga do Peacemaker que vimos na primeira temporada consegue entrar para este universo do James Gunn, ou seja, deste novo universo em que vimos o Superman, pelo menos esta é a minha teoria já para este campo, em que ele tem esta batalha contra a versão do Peacemaker que já existia neste universo, porque sabemos a diferença entre os dois, porque o outra variante do Peacemaker tem um logo branco no peito em vez do logo amarelo do Peacemaker que vimos em Suicide Squad e na primeira temporada. E para além do mais, seguindo a história do spoiler alert, que aconteceu no Superman, não é? No fim, não fazendo grande spoiler, mas, ou seja, a parte do buraco negro e tudo mais, e como acaba o filme com pós-créditos com o Mr. Terrific e com o Superman a olhar para aquela parede parece nada de especial, mas acredito que ele diz que está um bocadinho diferente. Ou seja, o Superman menciona que está um bocadinho diferente, fazendo referência à parede. Em si, a teoria que eu tenho é que ele diz aquilo porque, na verdade, está a dizer não só a parede, mas o universo em si ficou ligeiramente diferente. E por isso temos alguns personagens que são o mesmo ator do universo, os mesmos atores do universo antigo, possivelmente o elenco do Suicide Squad
Peacemaker e tudo mais, e como o Blue Beetle, que o James Gunn já disse que ia ser o mesmo autor também. Ou seja, deste modo temos a explicação do universo do Snyderverse, da transição do Snyderverse para este novo universo de James Gunn, em que são universos diferentes, mas que esta versão do Peacemaker que vamos ver aqui é do universo antigo que acaba neste novo universo. Agora, não sei se acaba por matar o universo, o Peacemaker que vemos no trailer logo branco, ou se o prende no universo de onde ele veio. Portanto, essa parte ainda não sei bem. Diz-me aí as tuas teorias abaixo. Mas por falar nestas transições de universo, o que não vai transitar de todo é o que o James Gunn mencionou, será o Black Adam ou sequer o Shazam. Ele foi muito seco, eu adoro James Gunn nesta parte porque é assim, ele foi muito seco no que disse sobre os filmes de Shazam e o Black Adam, diz que os odeia, provavelmente ele mencionou Shazam 2 e diz que por isso não fazem qualquer parte do canon do universo da DC. E isto é um ponto importante porque poderá não parecer nada especial, mas tem que lembrar que pós-créditos do Shazam 2, principalmente, aparece lá os personagens do Peacemaker, em que eles até o convidam o Shazam para fazer parte da Justice Society. Foi basicamente apresentada pelo o Black Adam do The Rock. Ou seja, sendo assim, esta explicação do universo, se não for sequer abordada, vamos ter que esquecer e pronto, mas esta explicação em si poderia incluir a transição do Shazam para este universo. Assim, sabemos que de todo, porque anteriormente o James Gunn tinha dito era que qualquer menção a filmes anteriores tornava-se automaticamente canónico. Neste caso, já não vai acontecer. E isto também enquadra num dos grandes pontos que foi abordado durante esta semana, que é o Henry Cavill, não é? Em que o James Gunn disse que, primeiro que tudo, que gostava de incluir o Henry Cavill neste novo universo da DC. E que outro ponto que foi literalmente abordado e que foi confirmado, confirma basicamente as notícias que saíram há 3 anos atrás, em que o anúncio do Henry Cavill de volta e o pós-créditos do Black Adam apenas aconteceram porque no momento em que a DC não sabia bem o que queria do seu futuro ou do universo e havia uma luta por poder dentro do estúdio do Warner Brothers, em que o presidente da Warner Brothers, o Zaslav, já tinha abordado James Gunn e o Peter Safran para serem os novos presidentes e criar este DC Studios, e que havia pessoas, isto nas palavras dele, do James Gunn, digo, estavam a tentar forçar ao máximo tomar conta deste universo. Ora, e palavras essas que nós sabemos, que as notícias não vieram à toa, em que era o próprio The Rock. Eu mencionei isto lá no Instagram, em que todas as notícias tinham saído sobre esse período em que era o regresso do Henry Cavill e tudo mais, era literalmente da luta de poder do The Rock para se tornar a força toda a cara da DC. E nós sabemos até disso, e ele deu-me bastante a entender isso, porque ele passava a vida a dizer aquele vídeo da hierarquia do poder da DC ia completamente mudar. Ou seja, isto já não é a primeira vez que acontece com o The Rock, porque não só foi estes problemas todos que aconteceu durante a transição do estúdio, não é? De poder dentro da DC, mas também aconteceu no Fast and Furious, em que houve aquelas guerrilhas todas dele com o Vin Diesel, e atualmente acontece o mesmo na WWE, em que ele, e isto já entra em campo de wrestling, não quero estar a chatear com estes termos, mas ou seja, o The Rock, o ego dele, não aceita ele não ser o cabeça de cartaz, o cabeça de cartaz de qualquer coisa em que ele entra. Ou seja, e neste momento temos até a situação em que na WWE ele está às turras, porque ele, para quem dar aqui contexto a quem não sabe, ele tornou-se um dos shareholders da TKO, que foi a empresa que comprou a WWE, e ele quer entrar à força toda na parte criativa que é feita pelo Triple H. Ou seja, e nós sabemos destas guerrilhas todas que passam nos bastidores da WWE, e isto vem dar basicamente razão às palavras do James Gunn nesta entrevista, em que alguém, que ele tentou ser politicamente correto, em que alguém tentou tomar conta à força toda do poder de ser o presidente da DC. E nós sabíamos disso porque ele mesmo disse que o primeiro filme em que o Black Adam ia aparecer não poderia ser um filme contra o Shazam, o que não faz sentido nenhum, porque assim o Shazam é o principal vilão, o Black Adam é o principal vilão de Shazam, portanto automaticamente ele tem que aparecer num filme de Shazam. Ou seja, mas como um macho alfa isso não podia acontecer. Então ele iludiu, ao meu ver o que aconteceu foi, ele iludiu completamente o Henry Cavill em regressar, e por isso é que literalmente numa semana tivemos o anúncio do Henry Cavill de volta como Superman, e 2 semanas depois tivemos o anúncio dele a dizer que não, que ia sair fora. Ou seja, e James Gunn nesta entrevista abordou isso de maneira super gentil, diga-se, em que no dia em que eles tomaram conta da DC Studios, a Warner Brothers também anunciou que o Henry Cavill ia regressar como Superman.
o que não fazia qualquer sentido aos olhos dele, e até ficou meio abesbílico com a situação, porque assim, eles tinham já mencionado que o plano era começar com um novo universo e com um novo Superman. E no mesmo dia é anunciado, isto há 3 anos atrás, o regresso do Henry Cavill. E acredito seriamente, porque de tudo que sabemos do The Rock até aqui, e do ego dele, ou seja, acredito seriamente que foi o que aconteceu, porque temos as fotos dele, não é, que andou a partilhar a beber tequilha, tudo mais com o Henry Cavill, para o convencer a regressar como Superman. E não sabemos, porque assim, bem cá para fora sempre tudo dos bastidores, não é? Sabemos que o Henry Cavill é um gentleman, não é? Um cavalheiro. E acredito que ele queria fazer mesmo isto e trazer a sua versão a sério do Superman para o grande ecrã. Continuo a achar que o Henry Cavill era o gajo perfeito para ser o Superman. Nunca vai ser, não é? Mas não sei se projetos futuros poderão trazer uma variante ou que seja dele, mas para mim o Henry Cavill está no mesmo campo do Andrew Garfield como Spider-Man. Ou seja, temos as duas pessoas perfeitas para fazer o personagem, mas que graças a guiões e problemas de bastidores e tudo mais, acabaram por ser completamente desaproveitadas. Ou seja, para mim encaixam os dois perfeitamente nesse campo. O Andrew Garfield e o Henry Cavill os dois perfeitos foram desaproveitados. Contudo, o James Gunn também mencionou nesta entrevista que teve, ou seja, nem sequer quis por chamadas ou mensagens e falou, e o Henry Cavill também já abordou isso, que falou cara a cara com o Henry Cavill e disse que gostava de o ter no futuro do DCU. O que, não sei, se seguires o Instagram, eu publiquei um Reels onde acho que se é para trazer o Henry Cavill de volta para este universo da DC, e tendo em conta que é um novo universo e podemos aplicar aqui a parte das variantes, aliás, temos um Dr. Doom do Robert Downey Jr., que antes era o Iron Man, porque não ter agora uma versão diferente deste novo universo da DC, não é? E neste novo universo, já que o pessoal adora tipo a versão do Man of Steel, que eu também adoro, ou seja, mas não é um filme do Superman, é literalmente quase um Batman com os poderes do Super-Homem. Tendo esse o caso, podíamos muito bem pegar no Henry Cavill e trazê-lo como o Batman deste novo universo da DC, o que eu acho que encaixava perfeitamente. Se olhares, por exemplo, para a versão da Liga da Justiça animada, ou seja, o Superman e o Batman, ou seja, em termos de desenho, são basicamente parecidos. Agora imagina o que era, teres um universo da DC onde tens os dois principais personagens do universo, que é sempre o Batman e o Superman, não é? E ambos são parecidos um ao outro. Eu não sei, mas tipo, eu adoro o Henry Cavill e acho que ele encaixa em qualquer coisa que ele entre, não é? Seja Witcher, seja no Fallout do Missão Impossível, ele encaixa que nem uma luva em qualquer coisa que faça. Mas a melhor parte, ou seja, se olharmos para isto tudo, é The Witcher, Man of Steel, tudo mais, ele está sempre a fazer personagens de um gajo depressivo e com raiva, não é? Ou seja, que melhor personagem para ele do que o Batman, para encaixar nisso. Perfeito. Pelo menos eu acho que sim, mas diz-me aí o que é que tu achas nos comentários. E para terminar esta parte do universo todo da DC, não podíamos deixar de falar da Trindade completa, não é? E temos, não é novidades, mas ou seja, a antiga atriz da Mary Marvel fez a personagem em Shazam, diz que gostava de ser a Wonder Woman deste novo universo da DC de James Gunn. E eu concordo, assino por baixo e mais não sei o quê. Eu adoro a atriz, além de ser bastante, não é? E como tenho visto online os fãs a queixarem, por exemplo, que eu adorava de ver a Adria Arjona como a Wonder Woman deste universo da DC. Mas, ou seja, eu já vi vários comentários, já comentaram no meu TikTok, estavam de ver a Wonder Woman da DC como uma atriz mais robusta, ou seja, e que melhor atriz para interpretar então essa versão da Amazon do que a Grace Caroline, não é? Ou seja, ela na entrevista disse, e passo a citar, ela diz que é bom saber que algumas pessoas pensam nisso e é uma tarefa enorme para qualquer um. São sapatos grandes, sinto-me honrada que alguém me imagine nesse papel. Mas, meu Deus, isso é uma fantasia e é algo muito especial. E eu não sei o que quer dizer mais, assino e dei em papel à mulher. Porque consegues imaginar, olhar para isto e ver completamente a Wonder Woman trazida à vida, não é? É certo que é isto, ainda é na parte do fancast e é alguns atores a dizerem o que é que querem fazer também neste universo da DC, porque, como o James Gunn já disse anteriormente, eles não têm planos para já ou seja, estão a fazer de tudo para apressar a produção do filme da Wonder Woman, mas como ele já disse, o filme só vai sair se tiverem um guião perfeito para a personagem. E como o James Gunn, é uma coisa que eu gosto nele, já mencionou, é que só depois de terem o guião perfeito é que começam a fazer o casting dos atores, em vez de criar um guião com um ator já em mente. É que nem quase sempre acaba bem depois no que diz termos a história. Acho que a história é sempre o importante, depois vem o resto. O certo é que também para a Wonder Woman sabemos que a Ana Nogueira é quem está a escrever o guião, ou seja, foi a mesma atriz, foi a mesma guionista, que escreveu
o guião do filme da Supergirl e também, pelos vistos, é o que está a escrever o guião dos Teen Titans, do filme que sairá daqui a alguns anos. Se realmente o filme da Supergirl, que vamos saber quando sair na altura, né? Mas se for tudo aquilo que nós esperamos e que se for muito baseado na cómic do Woman of Tomorrow, e se o guião estiver perfeito para esse filme, ficamos logo com a sensação do que é que podemos esperar da Wonder Woman neste universo da DC. Contudo, acho que esta atriz encaixava que nem uma luva no papel. Mas diz-me a tua opinião de que é que achas dela no papel. Para terminar, duas menções rápidas de que o James Gunn mencionou que vamos ver o Gorilla Grodd mais cedo do que mais tarde no universo da DC, e eu acredito que ele seja, por exemplo, uma versão, ou talvez um dos principais vilões, se não o principal, desta primeira fase do Deus e Monstro, do DCU. Porque digo isso? Porque num dos episódios do Creature Commands, em que vemos o futuro e que a Liga da Justiça está completamente morta lá, vemos o Gorilla Grodd a tomar conta basicamente da ocorrência, né? E agora que o James Gunn mencionou que tem grandes planos para o Gorilla, acho que encaixava bem. Temos aqui esta versão, pelo menos como um grande vilão para o Flash, por exemplo, ou para o primeiro filme da Liga da Justiça, pelo menos para esta primeira fase. Também por falar em monstros, temos algumas atualizações sobre o filme do Swamp Thing, em que o James Gunn mencionou que era um dos projetos, aliás, quando ele anunciou o novo universo da DC, e era um dos projetos que tinham prioridade para fazer para este universo, só que ele deu-nos agora uma atualização e disse que ainda estão à espera do guião do James Mangold, em que ele ainda está a produzir o guião, ainda não o entregou e está ocupado com outros bilhões de filmes. Portanto, isso eu acreditava, e isto também, atenção, que isto também será um filme de terror sobre o Swamp Thing. E eu pensei que era inicialmente que ia ser o primeiro filme de terror do DC, mas no universo da DC, devo dizer, mas na verdade não, porque já vamos ter o Clayface em setembro do próximo ano. Portanto, sobre as atualizações deste personagem, ainda de certeza que vamos ter que esperar bastante. Também o universo da DC ainda agora começou, por isso. Para terminar, nos grandes destaques aqui desta semana, temos a confirmação que a Netflix deu finalmente a luz verde para a série que já anda a ser falada há 5 anos do Assassin's Creed. Verdade, a Netflix neste momento tem o plano de introduzir uma série de Assassin's Creed, em que, segundo o que as notícias nos dizem, eles querem fazer uma série algo parecido como é o Westworld ou a série do Halo. O que eu espero bem que seja mais como a primeira, porque a série do Halo é por aí além. Lembrar que esta série, aliás, já foi anunciada isto em 2020, em que a Netflix tinha conseguido os direitos para fazer uma série para a sua plataforma e, entretanto, nunca mais soube falar nada sobre o que era esperado desta franquia da Ubisoft. Em declarações à imprensa, os diretores executivos disseram que eram fãs de Assassin's Creed desde 2007, ou seja, quando saiu o primeiro jogo, do Altair, e é uma história sobre poder, violência, vingança, mas acima de tudo sobre a importância da conexão humana através de culturas e tempos. E é nisso que eles vão pegar para fazer este projeto do Assassin's Creed. Sendo que é da Netflix, eu temo sempre o que é que vai sair daqui. Ainda para mais, tivemos noção de como foi abordado o primeiro filme que fizeram, e o único, aliás, até agora, o ator de Magneto, que eu me esqueci agora o nome dele, sobre ou seja, a abordagem que eles fizeram para esse filme, que foi não tenho outros termos para abordar aquele filme. Contudo, ainda lá está, não sabemos, nem sequer temos datas de quando é que isto vai sair ou quando é que sequer começa a produção da série. Ou seja, inicialmente eles já começaram, a produção em si já começaram a fazer, não é? Mas, ou seja, temos casting, atores e temos anúncios do que é que poderá vir por aí. Portanto, não temos nada disso. Ora, e tudo isto foi as grandes novidades sobre o que é que aconteceu durante esta semana no Mundo Geek. Atenção que não me esqueci de Harry Potter, mas isto eu tenho um vídeo preparado em especial de tudo o que sabemos sobre a série de Harry Potter que vai sair agora e também as últimas atualizações. Portanto, espero que estejas pelo canal para ver depois esse vídeo. Eu não estava de todo entusiasmado quando foi anunciada a série, mas o que eles têm revelado até aqui, não estou em banho-maria neste momento, diga-se. Está todo aquele problema do Snape e tudo mais. Ou seja, o que eles estão a tentar criar com a série, ainda para mais é HBO. HBO quase sempre nível, é quase sinónimo de qualidade. Portanto, tenho algo preparado aí para o canal sobre então esta série de Harry Potter. Ora, mas isto foi tudo então as principais novidades do Mundo Geek da semana. Espero que tenhas gostado deste vídeo e que estejas agora mais atualizado sobre o que é que anda a acontecer. Portanto, se gostaste, não te esqueças de deixar aquele likezinho, de subscrever o canal e dizer o que é que te mais entusiasma nos comentários abaixo. Se estiveres a ouvir isto no podcast, ou melhor, no Spotify, não te esqueças de deixar aquelas 5 estrelinhas, né, que é para ajudar a aparecer a mais gente. Se quiseres apoiar aqui o trabalho que faço, podes passar pela lojageek.net, onde é a minha loja online de merch, onde tens lá assim camisolas tipo do Doom e novidades também, digamos, para o meu fixe de Superman Fantastic Four, que são os principais deste mês, não é? Portanto, se quiseres passa por lá, ou se quiseres oferecer assim um cafezinho virtual, tens o link abaixo na descrição para o Coffee. Obrigado por teres assistido, eu sou o Paulo e eu vejo-te no próximo vídeo.